Mesmo com tantas atrocidades que os humanos já cometeram e ainda cometem contra os animais, a natureza parece estar do nosso lado em várias ocasiões, nos amando e nos protegendo. Além de serem nossos animais de estimação, alguns são tão leais que às vezes acabam até salvando vidas. Eu sou Ivan Lima e vou contar para vocês os casos onde os animais acabaram salvando vidas humanas. Você acredita em milagres? Existem dois casos envolvendo cães que muita gente acredita ser a prova de que milagres existem. O primeiro envolve uma criança chamada Caleb Howard. No ano de 2007, quando tinha apenas 6 anos de idade, estava viajando de carro com sua família, quando acabou sofrendo um grave acidente. Quando o veículo em que Caleb estava foi atingido, sua mãe ficou gravemente ferida e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Além da mãe de Caleb, o acidente também acabou tirando a vida dos seus 2 irmãos. A família Howard ficou arrasada. O pai de Caleb, Ben Howard, tomou a decisão de doar os órgãos da esposa. Uma decisão que salvou a vida de um garoto de 4 anos. Surpreendentemente, a família também procurou o motorista que causou o acidente, dizendo que o perdoava. O problema é que, após o acidente, Caleb e seu pai tiveram que passar por muitos obstáculos. Caleb teve vários ossos fraturados e uma lesão cerebral traumática. Os médicos disseram que havia grandes chances de Caleb não sobreviver. E mesmo que sobrevivesse, ele nunca mais poderia ser a mesma pessoa. Sua família não tinha ideia de quanto tempo levaria o processo de recuperação. E após várias semanas, havia poucos sinais de progresso do garoto. Até que uma equipe de médicos do hospital sugeriu que Ben procurasse uma terapia com animais para seu filho, pois o tratamento poderia ajudá-lo a se recuperar. Em uma ocasião como essa, realmente não havia muito o que fazer. A princípio, Ben não acreditava que fazer terapia com um animal poderia salvar a vida do seu filho, mas como também não iria prejudicá-lo, ele resolveu arriscar. Foi quando ele encontrou uma empresa de terapia com animais que indicou para Caleb um Golden Retriever chamado Colonel. Só que o que aconteceu quando o cão encontrou com Caleb foi algo que surpreendeu a todos, até mesmo seu pai. Inexplicavelmente, quando o cão entrou no quarto de Caleb, o menino pareceu ter recuperado a consciência na mesma hora, como se o cão tivesse despertado o garoto. Para deixar as pessoas ainda mais espantadas, Caleb passou a reagir à presença do animal, passando a mão em Colonel, jogando a bolinha para ele buscar e até tentando abraçá-lo. Sempre que o cachorro visitava Caleb, o garotinho apresentava um novo progresso. E isso continuou até que Caleb voltou a andar, levando o Colonel em pequenos passeios nos arredores do hospital. Felizmente, o cão ajudou Caleb a se recuperar, a ponto de voltar a ter uma vida normal, frequentando a escola e tudo mais. Para uma família que passou por uma tragédia como essa, Colonel não era apenas um cão, mas sim uma fonte de esperança em um momento muito difícil. Bom, a segunda história é bem parecida e é sobre um menino chamado Oscar Haskell, que tinha apenas 3 anos de idade, que foi diagnosticado com encefalomielite disseminada aguda, uma rara condição cerebral. O garotinho estava internado em um hospital no Reino Unido e sua frequência cardíaca estava disparada de uma maneira que os médicos duvidaram que ele conseguiria sobreviver. Conforme o tempo ia passando, a saúde dele piorava cada vez mais e os sinais vitais estavam cada vez mais fracos. A condição era tão grave que o garoto estava com seu crânio todo perfurado e rodeado de máquinas que o ajudavam a ficar vivo. A essa altura do campeonato,
Os médicos disseram à mãe de Oscar para se preparar, pois o pior poderia estar por vir. Porém, assim como no caso anterior, havia uma última alternativa: tentar fazer uma terapia intensiva com o cão. Por coincidência, também foi um Golden Retriever que foi fazer terapia com Oscar. Só que esse se chamava Léo. E foi quando o Léo visitou Oscar que a família do garotinho disse ter presenciado um milagre. Segundo foi relatado pelo jornal Mirror, quando o cão colocou a pata sob a mão de Oscar, sua frequência cardíaca caiu consideravelmente. E, para completar, Oscar ainda deu um sorriso, como se estivesse gostando do que estava acontecendo. E a melhora do garoto foi inspiradora. Mesmo ainda tendo que conviver com um raro problema, ele apresentou uma melhora crescente, provando mais uma vez o quanto a terapia com animais pode ser eficaz, principalmente quando os pacientes são crianças. Vocês devem saber que essa não é a primeira vez que surgem histórias de animais que salvaram a vida de pessoas, não é? Olha só, em 1986, uma criança de apenas 5 anos de idade estava visitando um zoológico em New Jersey quando caiu dentro de uma jaula de gorilas. A criança ficou inconsciente e todos temiam que ele iria morrer, até porque gorilas têm a fama de serem agressivos com outras espécies. E a força de um animal desse pode matar uma criança em um piscar de olhos. A situação ficou ainda mais tensa quando um gorila começou a se aproximar da criança. O animal chamava-se Jumbo e na época tinha 2 metros de altura. Ao chegar perto do menino, o animal passou a mão nas costas dele e, por incrível que pareça, o gorila começou a proteger o menino contra os outros animais. Poucos minutos depois, o garotinho acordou e começou a chorar. Ele tinha tido alguns ferimentos e, por causa do choro, os animais se assustaram e se esconderam em suas jaulas. Nessa hora, alguns funcionários do zoológico aproveitaram a brecha para fazer o resgate da criança, que precisou de 6 semanas para ficar completamente recuperada. Jumbo viveu no zoológico até 1992. O nome do garotinho era Levan Merritt, e até hoje ele deve sua vida a Jumbo. 10 anos depois, aconteceu um caso parecido, dessa vez envolvendo um menino de 3 anos de idade, que estava no jardim zoológico de Brookfield, em Illinois, nos Estados Unidos. O garotinho estava bem ao lado do recinto de um gorila, quando, acidentalmente, ele caiu do lado de lá da cerca. A queda de quase 6 metros de altura o deixou inconsciente e com um grave ferimento na cabeça. Como gorilas às vezes são muito territorialistas, a polícia foi impedida de agir imediatamente, até porque ninguém queria ver uma equipe policial fuzilando um bando de gorilas. Foi então que Binti Jua entrou em ação. E acredite, o herói não era uma pessoa, mas sim um dos gorilas que estava na jaula. O gorila pegou o menino e levou até a porta da jaula, onde os médicos puderam prestar os atendimentos necessários. Robbie Rose, o salva-vida inglês, estava nadando com sua filha e 2 de suas amigas em uma praia na ilha norte da Nova Zelândia, quando surgiu um grupo de golfinhos. Os animais começaram a se reunir com os humanos e fizeram uma espécie de círculo, como se estivessem protegendo os humanos. Rob tentou se afastar do grupo, mas 2 dos golfinhos maiores o levaram de volta. Foi então que ele avistou um grande tubarão branco indo em sua direção. Rob disse que o tubarão estava a apenas 2 metros dele. E como a água era cristalina, deu para ver com detalhes o que estava acontecendo. Os golfinhos continuaram por 40 minutos até o tubarão ir embora. E então o grupo começou a nadar de volta para a costa. Outro salva-vidas, Matt Fleet, em patrulha em um barco salva-vidas, viu os golfinhos rodeando o grupo de pessoas e batendo as caudas na água para tentar protegê-los.
Outro caso agora, o do surfista Todd Andrews. Ele estava surfando quando foi atacado por um tubarão, de quase 5 metros de comprimento. Para sua sorte, o animal não conseguiu abocanhar todo o seu corpo, e o surfista usou a prancha para se defender do animal. Mesmo ferido, Todd conseguiu se defender do animal, que continuava o atacando. Em uma de suas tentativas, o tubarão conseguiu arrancar um pedaço de pele das costas do surfista. A essa altura, ele estava perdendo as forças e ainda assim continuava se defendendo. Todd achou que iria morrer quando um bando de golfinhos se aproximou e, da mesma forma como ajudaram no primeiro caso, eles fizeram uma espécie de anel para protegê-lo. E deu certo. O tubarão foi embora e Todd conseguiu voltar para a praia para receber os primeiros socorros. Esses foram alguns dos casos onde animais conseguiram salvar vidas humanas. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!